Pessoal, nesse último vídeo aqui dessa série eu vou mostrar como fazer no Python uma forma de, apesar dele ter escolhido o nome da unidade, mas eu quero salvar o ID daquela unidade para usar num passo posterior, tá? Que é muito comum, por exemplo, quando eu quero que liste só os profissionais daquela unidade. Legal, como que faz isso, né? Aqui no mapeamento das respostas, que são as respostas, eu salvei tanto os nomes das unidades quanto os IDs das unidades, tá? Então aqui ele vai salvar os IDs das unidades. Eu vou até criar um bloco aqui muito mais assim auxiliar do que qualquer outra coisa, só para vocês verem em tempo real como que ele vai preencher esse ID. Opções, listar de unidades. Quero mostrar para vocês isso aqui também. Ele até já preencheu, né? Ele está trazendo todos os IDs aqui das 7 unidades, se eu não me engano, que ele lista aqui. Então, se eu testar, tem 7 unidades, né? Porque começa com índice 0. Mas ele está listando esses inteiros aqui, que são os IDs, tá? Das unidades. Legal. Como que eu faço para, depois que ele escolher a unidade, eu, na verdade, capturar o ID daquela unidade, tá? Um pouco avançado isso aqui. Beleza. Só antes de fazer isso, a gente precisa salvar aqui a unidade escolhida, né? Então, nome, unidade escolhida. Chama. Escolhida. Beleza. Quando ele escolher, eu vou salvar nessa variável aqui. E aí, eu vou, no final, eu quero mostrar o ID, unidade escolhida. Ela ainda não existe, né? Então, antes eu vou criar aqui também uma ação de Python, tá? Essa aqui, diferente do vídeo anterior, que eu perguntava ao ChatGPT, eu já tenho uma fórmula aqui, que é basicamente isso aqui. No fundo, o que eu preciso fazer é... Deixa eu apagar isso aqui. Desculpe, veio tudo errado aqui na real. Não tá vindo certo de onde eu tô copiando, não. Mas deixa eu pegar aqui o bloco, usando esse conceito aqui do index. Pronto, aqui. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a lista dos IDs, que eu chamei aqui de lista ID unidades. Então, vou vir aqui, lista ID unidades. Eu vou pegar a lista dos nomes das unidades e esse último eu vou dizer qual é a unidade escolhida, né? Então, eu vou pegar a lista dos nomes, que é esse opções de unidades nomes. Vou pegar essa variável aqui, opções de unidades nomes. Aí, esse index é para tipo eu dizer, dessa lista aqui, das várias unidades disponíveis, foi escolhida, aí eu vou colocar justamente aqui nessa variável a que foi escolhida. Qual é a que foi escolhida? Essa variável aqui, ó. Nome e unidade escolhida. Tem que passar para cá. Nome, unidade escolhida. O que é que essa fórmula aqui está fazendo, né? Deixa eu tirar essa aqui, eu vou usar esse que eu acabei de criar, de copiar. O que é que essa fórmula aqui está dizendo? Eu quero que na lista de ID de unidades, você pegue o índice entre os nomes que são opções aqui, do nome que foi escolhido. Então, assim, se eu escolhi o primeiro, vai ser 0. Se eu escolhi o segundo, vai ser 1. Se eu escolhi o terceiro, vai ser 2, né? E assim vai. Igual como está aqui, ó.
no exemplo aqui. Quando eu testo a requisição, ele me traz 0, 1, 2. Eu quero justamente esse índice aqui, porque se, por exemplo, ele escolher o Clínica Vita, vai retornar o índice 2 e no final eu vou obter o ID do índice 2, o ID da unidade do índice 2, tá? É avançado mesmo, tá, pessoal? Eu não domino Python, mas eu imagino até que quem domina Python deve estar escutando e dizendo, pô, é mais simples do que ele está falando aí, né? Do que ele está imaginando. Mas é isso. Feito isso, no final aqui eu vou só imprimir, só para a gente ver se funcionou mesmo. Antes de tudo, eu só preciso atrelar ao ID unidade, já está aqui, ID unidade escolhida. E eu vou só imprimir esse ID unidade escolhida. Aqui na real, ID unidade escolhida. Para ver se deu certo, tá? Então, eu vou mandar aqui um começar. Ele vai me perguntar a unidade, eu vou escolher aqui Matre. Eu escolhi Matre, ele retornou esse ID unidade escolhida aqui. 937684. Vamos só ver se está certo, né? Se eu colocar aqui para rodar e procurar por Matre 937684. Então tá correto, tá? Enfim, se eu tivesse escolhido a telemedicina, ele teria retornado esse ID aqui. E assim vai. Então, esse vídeo era só para mostrar isso, que é uma funcionalidade muito importante. E, na verdade, não é funcionalidade, é um código, né? Que é esse index do Python, que é muito importante em várias situações aqui, tá? Da cloud. E aí, com essa série de 3 vídeos, é só para abrir a mente mesmo, entender a complexidade. E, assim, quando for perguntar a data, os outros passos são sempre muito similares a isso. É claro que na data tem umas complexidades a mais, inclusive porque a data pode voltar num formato ISO ou um formato internacional, que aí você precisa trabalhar para virar um formato brasileiro. Isso tudo você vai usando o Python para ir trabalhando os dados, né? Então, e uma dica, a melhor dica que eu posso dar aqui é entender como usar o ChatGPT para te ajudar nisso aí, do Python. Eu vou deixar esse código na descrição, tá? Que eu uso para pedir para o ChatGPT fazer para mim. Esse prompt, né? Não é nem código. Bom, feito isso, na data é o mesmo passo a passo. Você vai ter que consultar as datas de um determinado profissional, normalmente, dependendo da API, trabalhar esses dados. Às vezes eu quero só oferecer as 2 primeiras datas, eu não quero oferecer todas. Trabalhar também, essa é equivalente a isso que eu fiz aqui, né? Eu trabalhei apenas para mostrar os dados que eu quero. A mesma coisa, eu quero mostrar só as próximas 2 datas. Aí tem que fazer um código aqui para ele listar, fazer uma outra variável que vai listar só as próximas 2 datas, né? E assim vai. Mas eu fiz um aqui que na verdade pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V, pode se repetir várias vezes essa mesma sequência, normalmente em uma integração com o sistema, tá? Porque aí é unidade, é profissional, é data, é horário. Fora que tem a parte de cadastrar o paciente e o agendamento no sistema, né? Então, eu fiz aqui, apesar de ser um pouco complexo para mim, né? Que não entendo muito de programação, mas o fluxo completo normalmente é bem mais complexo, né? Não é algo simples, é um conteúdo bem avançado mesmo esse aqui, ok? Um abraço.